O assunto voltou. Por que não existem câmeras gravando o que acontece no cockpit de um avião? Porque isso ajudaria a resolver alguns mistérios da aviação? Não, não ajudaria. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os fatores de que porque os pilotos não são monitorados em vídeo. Eu vou te mostrar não a minha opinião, eu vou te mostrar a opinião dos profissionais, as pessoas que trabalham com isso. Você pode ter a sua opinião, eu tenho a minha, tá tudo tranquilo. O site de AirCurrent até lembrou do Egypt Air, eu mesmo comentei no vídeo, acho que eu soltei há 2, 3 dias atrás, onde a gravação registrou o piloto falando "eu confio em Deus", claro, no idioma deles, antes de jogar o avião no oceano, matando todos a bordo. Os egípcios nunca aceitaram que o piloto fez isso de forma deliberada. E na época o NTSB, que investiga os acidentes envolvendo aviões americanos, sugeriu ao FAA, que é como se fosse a ANAC aqui do Brasil, a implementação de câmeras a bordo no cockpit das aeronaves. O acidente que aconteceu em 1999 e a recomendação fosse que até 2005, ou seja, em pouco ali, questão de 6 anos, todos os aviões comerciais precisariam ter câmeras gravando os pilotos. Mas o FAA e a Associação de Pilotos recusaram essa proposta. Vale lembrar que se no Brasil quiser, pode implementar. Só que eu vou te mostrar como é que funciona essa questão. O ponto mais importante já tem gravação de dados e voz. E esse é o principal fator para não ter a necessidade de haver câmeras de vídeo no cockpit. Eu vou te falar as outras também. Tudo que os pilotos fazem é monitorado. Eu te falei, ele apertou um botão, uma chave, como mostra o relatório lá do Air India, os gravadores de dados registram tudo, assim como as conversas dos pilotos. Eles só divulgaram aquele trecho, mas com certeza lá na Índia eles têm muito mais conversas daqueles pilotos. Um vídeo de cabine não vai aumentar a segurança aérea, tampouco resolver uma investigação de acidente aéreo. Por mais que, vamos considerar que o India lá foi jogado no chão de forma intencional. Considerar, tá? E que isso foi registrado em vídeo. Vai ser preciso entender qual foi a razão que ele jogou o avião no chão. Ter câmera no cockpit não vai impedir um sweep por parte dos pilotos. No caso do Air India, um vídeo iria registrar a suspeita da ação deliberada, se realmente isso aconteceu, por parte de um dos pilotos, já que o registro de dados foi feito que moveu a alavanca. Pode ter sido um problema técnico, mas o dado inicial foi esse. Mas aí, por que ele teria feito isso de forma proposital? Não ia resolver toda a investigação do acidente. Iria ajudar? Ok, até iria ajudar, mas não ia resolver. O dado inicial nesse acidente é que a chave foi desligada, no caso, e religada. Privacidade em 2025 também é um problema muito grande, ainda mais com essa tecnologia que a gente tem. Você consegue imaginar essas imagens gravadas de um acidente, por exemplo, visto lá do cockpit do piloto, ou seja, ou da cabine de passageiros, os passageiros desesperados ou os pilotos desesperados? Você imagina o tanto que não iria viralizar e virar alvo de sensacionalismo extremo por boa parte da mídia, por influencers, enfim. Foi sugerido em 1999, quando sequer existiam as redes sociais, e mesmo assim o FAA, estou falando do FAA, não é o Juquinha, o FAA foi contra. Você imagina hoje em dia. Claro que os pilotos também são contra isso aí. Pode ser que tenha pilotos a favor, mas a maioria é contra. Existem câmeras de monitoramentos externos em alguns aviões, eu mesmo já pude acompanhar. Quando voei de A340, 600, enfim, 787, eu pude acompanhar o voo ali no meu monitorzinho, ok, mas isso aí é outro assunto, é outro tipo de câmera, é outro esquema, minha gente. Isso aí acho que nem grava, isso aí é só para transmitir mesmo para os passageiros. As pessoas, em geral, não estão muito lá preocupadas com a investigação do acidente em si, de um acidente em si no caso, né? Mas elas querem o quê? Elas querem assistir o acidente, sei lá, com o desespero dos passageiros ou dos pilotos tentando salvar a aeronave, para ver se o piloto fez alguma cagada, já para condenar o piloto. Tudo isso, claro, opinando, sentadas em um confortável sofá, como se fosse um filme de Hollywood. Você acha mesmo que alguém não iria vazar essas imagens? Ah, André, mas elas seriam registradas num gravador de dados de voz, aí teria que ter provavelmente um terceiro gravador para registrar as imagens. Cara, não funciona assim, não é tão simples a implementação
de câmeras e vídeo em aviões, porque só vão depois se acontecer um acidente. Cara, não é assim que as coisas funcionam. É muito difícil a possibilidade de que as imagens de cockpit elas não sejam utilizadas apenas pelo pessoal da investigação. Cara, para você fazer isso aí, cara, é muito complicado. E isso deverá ser controlado, se um dia implementarem, por funcionários de companhia aérea. Aí você sabe o que vai acontecer. Fora isso, as gravações poderiam ser utilizadas, por exemplo, contra processos na justiça, e isso não pode acontecer. Além de tudo isso, nós temos que lembrar também que existem famílias das vítimas. Por mais que seja o Sui fez uma loucura, existem famílias por trás disso. Pensa comigo, não é tão simples isso acontecer e provavelmente você não gostaria de estar sendo monitorado em cada movimento do seu trabalho. Você gostaria? Mas eu já sou monitorado no meu escritório, que não sei o quê. Primeiro que não dá para comparar as duas coisas, eu tenho certeza que você não gosta de estar sendo monitorado. Tanto que os áudios já não são mais divulgados. Você lembra que antigamente tinha caixa preta rolando para tudo que é lugar? Não pelo menos de maneira legal. Canais como o Vaz Aviation, eles postam algumas fonias, mas é muito diferente de uma caixa preta. O que o Vaz Aviation posta é de uma forma pública ali, você não é obrigado, isso não é proibido de escutar uma fonia, né? Gravar, não sei se é proibido, mas enfim, tá lá, eles postam. Repare que os acidentes mais antigos eram praticamente todos divulgados. Hoje em dia, não mais. É possível você encontrar aí facilmente, aqui mesmo no YouTube, você vai encontrar várias caixas pretas de aviões aí da Varig, da VASP, dos Estados Unidos. Hoje em dia não tem mais acordo, não é mais divulgado. Teve jumento comentando que o Just Planes grava os pilotos. Gente do céu, aquilo lá são provavelmente câmeras GoPro, as minis camerazinhas, sem qualquer certificação de órgão regulador. O propósito do Just Planes é justamente o quê? A produção e a divulgação, sei lá, a venda desses conteúdos. Ou você acha que se realmente houver um acidente em uma gravação do Just Planes, eles vão conseguir recuperar lá o cartãozinho SD da GoPro? Não, gente, não vão. E eles não vão divulgar essas imagens, por mais que consigam recuperar as imagens. Não é assim que a vida funciona. Eu não sei até que tipo de acordo que eles têm com os pilotos, as companhias aéreas, mas assim, é uma GoPro sem nenhuma certificação dos órgãos regulatórios. E uma parte que é a tal da instalação. Vamos lá. Você não vai simplesmente comprar umas câmeras da Intelbras, sabe aquelas câmeras da Intelbras? Vai colocar ali um DVRzinho para salvar as imagens e bingo, o problema está resolvido. Igual você faz na sua casa. Tudo na aviação precisa de certificação por um órgão regulador. Primeiro, seria necessário criar um projeto para simplesmente modificar todos os aviões comerciais, coisa bem simples, né? Recertificar isso aí e, por fim, instalar as câmeras, que custa muito dinheiro e sim é inviável hoje em dia, com tantos aviões comerciais. Nem é pela questão financeira, também, mas não é exatamente pela questão financeira, mas pela instalação no avião em si. Gente, avião é uma obra-prima da engenharia, não é um ônibus da Guanabara, sabe, que instala uma câmerazinha lá da Intelbras, puxa um fiozinho, liga o fiozinho no DVR e tá tudo gravando ali, tá tudo tranquilo. Fora outro esquema, né? Você enviar imagens em tempo real é praticamente fora de cogitação. E um DVR não iria resistir a um acidente. Vídeos gravadores de dados e voz que costumam ficar na parte traseira dos aviões. A gente precisaria criar uma nova tecnologia, talvez um novo gravador implementado no avião para gravar os dados para enviar. Cara, pensa na complexidade disso aí para você modificar todos os aviões comerciais. Talvez num novo projeto de avião do zero, pode ser que as coisas funcionem. E o envio dessas imagens, digamos, em tempo real, volta justamente o que é o problema anterior: privacidade e uso errado dessas imagens. Porque simplesmente eu não conheço uma tecnologia que grave o vídeo num sistema de caixa preta igual esse de dados e voz e já envie em tempo real para alguém. Eu, pelo menos, não conheço. Se você conhece, deixa aqui nos comentários. Porque eu recebi um comentário de gente falando que colocou câmeras para gravar os cachorros da casa. Sim, mas a pessoa acha um absurdo um avião não ter câmeras de segurança. Dá para entender que não é só colocar uma câmera, puxar o fio, ligar no DVR e tá tudo certo. Dá para entender. O próprio NTSB voltou a sugerir gravação em vídeo, novamente recusado pelo FAA e os pilotos. Isso lá na época, depois dos 2 acidentes
com o Boeing 737 MAX. E veja só, mesmo sem vídeo, ambos os acidentes foram investigados apenas, vamos falar assim, né, entre aspas, apenas com os dados e voz. Cara, tudo que é botão que você aperta é registrado. E sim, eles são suficientes. O caso do MH370 poderia ter sido resolvido em vídeo? Não. As caixas pretas sequer foram encontradas nesse caso. Quanto mais vídeo que demanda muito mais espaço de armazenamento, muito mais complexo para você enviar em tempo real para algum lugar, e nunca iria registrar todas as ações da mesma eficiência que, por exemplo, um gravador de dados registra. Cara, você teria que colocar milhões de câmeras ali para pegar todos os botãozinhos que eles clicam, não tem a mesma eficiência. Para o NTCB que investiga isso aí, obviamente é uma mão na roda. Segundo eles, isso poderia inibir más condutas por parte dos pilotos, mas em caso de sweep, eles iriam cometer, gente, com câmera ou sem câmera a bordo. Vídeo caso do Egypt Air. Ele sabia que o que ele iria fazer, o que iria acontecer com o acidente, mesmo com gravação de voz, está lá registrado. Por NTCB é conveniente, pois iria, claro, dar uma facilitada no trabalho deles. Não iria 100%, mas iria facilitar, isso não tem como eu discordar. Por mais que exista certo debate em relação a esse assunto, quando você viaja de ônibus, por exemplo, a situação lá na Guanabara, você não vai querer ficar monitorando em tempo real o que o motorista está fazendo, certo? Você pede um café, você não vai ficar de olho como é que ele está sendo preparado ali, só se você for muito neurótico. Ou ainda, por exemplo, num hospital, sei lá, você está fazendo uma cirurgia, você não quer ter ali em tempo real, ver que o médico, como é que ele está fazendo. Cara, você não vai querer fazer isso. Basicamente é a mesma coisa. É aquilo que eu comentei em outro vídeo. Piloto de avião é um profissional super capacitado, passa por rigorosos treinamentos e você, como passageiro, sinto lhe informar, precisa confiar no trabalho de um profissional, que no caso a gente está falando um piloto de avião. É o mesmo caso da cirurgia. O profissional sabe muito, mas muito mais do que você, do que eu, que não somos ali pilotos de aviões ou médicos. Claro que pode ter médico assistindo esse vídeo, ou mesmo piloto de avião assistindo esse vídeo, ou muito menos. Porque engenheiro aeronáutico sobra quando acontece algum acidente. Bom, o FAA, a ANAC aqui no Brasil ou a EASA na Europa nunca trouxeram à mesa de vez, não, vamos esse debate sobre a instalação de câmeras de gravação na cabine dos pilotos. E dificilmente isso será discutido novamente. A quantidade de acidentes em relação ao número de voos é infinitamente inferior ao que pode acontecer, por exemplo, numa estrada brasileira. Por isso que todos os ônibus são monitorados. Porque tem câmera de vigilância no mercado. Cara, é completamente diferente. Não dá para comparar com um avião. É óbvio que você pode ter a tua opinião. Você tem a tua opinião, eu tenho a minha. Os profissionais têm a opinião deles, eles sabem o que estão fazendo, mas tem muita gente que trabalha com isso e entende se tem necessidade ou não tem necessidade de câmera de monitoramento na cabine dos pilotos. Bom, o vídeo de hoje é esse. Você pode, claro, deixar a sua opinião, se você concorda ou discorda, não tem problema nenhum, mas os caras que manjam do negócio falam, olha, não vai rolar no momento. Se o FAA falando que não vai rolar, é porque não vai rolar tão cedo essa história. Teve algo parecido antes na implementação da caixa preta, mas a gente está falando lá dos anos 50, gente. Uma outra vida, um outro mundo naquela época. Agora a coisa é bem diferente. Bom, forte abraço para quem gosta do canal. Considere se inscrever-se caso você ainda não seja. E a gente se vê na próxima. Tchau!